Tiago, capítulo 1, versículo 21. Semana passada, nós falamos a respeito do vaso nas mãos do oleiro, na ilustração que Deus dá a Jeremias, e através dela, como Deus diz que Ele quer poder moldar as nossas vidas. E nós falamos sobre a decisão que cada um de nós tem que tomar entre se ajustar ao molde, ao modelo do mundo ou ao modelo de Deus. E o tempo não nos permitia ir um pouco mais além. Mas a palavra que eu quero dar hoje, ela tem muito a ver, não é necessariamente uma continuação no sentido de que você precisava ter ouvido a outra, mas eu diria que ela é uma extensão, ela tem muito a ver com aquilo que nós falamos na semana passada, e tem muito a ver com a receita, o caminho que Deus tem para que nós possamos nos ajustar ao modelo de Deus, que é o que eu creio que você deseja. Você pode dizer amém? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu vou repetir. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos nos abrir não apenas a um ensino qualquer. A nossa responsabilidade é de proclamar a Tua palavra. Como Paulo disse a Timóteo, prega a palavra. E é o que queremos, Senhor, fazer nessa hora. Mas não queremos que seja apenas uma exposição ordenada de versículos. Não queremos que seja apenas uma palestra. Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito possa agir e trabalhar dentro de nós. Nós oramos que a Tua palavra possa ser vivificada no nosso íntimo. Nós oramos que haja compreensão e clareza não só na mente e na razão, mas que haja a luz do Senhor no nosso coração. Deus, eu oro clamando, não só pela ação do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de revelação, mas eu oro também anulando e cancelando toda fortaleza maligna, toda tentativa do reino das trevas de roubar a Tua palavra. Porque como o Senhor disse na parábola do semeador, muitas vezes quando a semente é lançada, as aves dos céus vêm e roubam. E o Senhor mesmo interpretou essa figura dizendo que as aves dos céus são os demônios. Nós anulamos no reino do Espírito toda tentativa maligna de roubar a palavra enquanto ela é exposta, enquanto é lançada aos corações, em nome de Jesus. Também declaramos que tomamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, como orou o salmista, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto de Tiago que nós lemos no versículo 21, traz uma afirmação muito importante para a minha e a sua vida cristã. Quando ele fala não somente apenas de um processo onde eu e você nos livramos do lixo, do pecado, da imundícia desse mundo. Ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Mas fala também sobre a importância de acolher, ele diz com mansidão, a palavra que foi implantada em nós. E ele termina dizendo assim, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando a gente ouve a expressão salvar a alma, talvez a primeira coisa a qual isso nos remeta é a ideia de que estamos falando de uma salvação no sentido unicamente espiritual, de alguém que é perdoado dos seus pecados, de alguém que experimenta o novo nascimento. Mas, na verdade,
O apóstolo Tiago, ele está escrevendo para a gente que nesse sentido e desse ponto de vista, já era salvo. Porque se você olhar aí no capítulo 1, no versículo 2, Tiago diz assim, meus irmãos. Para quem que ele está escrevendo? Quando ele diz meus irmãos, ele está escrevendo para aqueles que já haviam nascido de novo e já eram parte da família de Deus. Se você olhar um pouquinho antes do versículo 21, que é o versículo 19 ainda do primeiro capítulo, ele diz assim, sabei essas coisas, meus amados irmãos. Então ele está falando com gente que já entrou na família de Deus. Ele está falando com gente que já foi tocada pelo poder de Deus, no sentido de salvação que primeiramente pensamos. E eu creio que o que tem às vezes impedido muitos de nós de crescermos, de avançarmos, de alcançarmos o lugar que deveríamos em Deus, é a nossa incompreensão da obra de redenção e da obra de salvação. Porque muitas vezes nós olhamos para a experiência de alguém que se converteu e a gente quase chega a concluir que o que precisava ser feito já aconteceu. Mas na verdade a Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Eu publiquei ontem na rede social uma frase da irmã Valnice Milhomes que me impactou desde a minha adolescência, quando ela diz, você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Isso tem a ver com a lei de reciprocidade. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Na medida em que eu me aproximo dele, estamos falando de relacionamento, não necessariamente da salvação, ele se aproxima de mim, estamos falando de intimidade. E de vez em quando eu consigo arrumar alguns minutos para tentar olhar, né, todo tipo de comentário. E às vezes eu tenho vontade de chorar, de ver a pobreza de mentalidade das pessoas. Quanta gente reagiu àquela frase dizendo, não, pela graça de Deus eu já tenho tudo. É verdade, pela graça de Deus as pessoas já têm tudo, posicionalmente falando. Mas a maioria não está vivendo esse tudo. Mesmo gente que escreve uma bobagem dessa, não está vivendo a plenitude do que Deus tem. Ah, Deus nos deu Jesus, então Jesus não é tudo? Jesus é tudo, mas nós não estamos experimentando tudo de Jesus. Não porque Deus não queira. Deus disse tanto para Abraão, cada um dos patriarcas, para Moisés, quando tira o povo e a nação de Israel, diz, eu estou dando a terra de Canaã para vocês. Posicionalmente era uma herança, era uma promessa, eles tinham direito. Mas Deus diz, aonde pisar a planta dos seus pés, será de vocês. Eles tinham que lutar, eles tinham que guerrear, eles tinham que conquistar. A terra não virou deles apenas porque havia uma promessa. E tem muito crente que acha que porque tem uma promessa, já está tudo resolvido. E ele não faz absolutamente nada no terreno da conquista. E nós precisamos entender que eu creio nas verdades da palavra de Deus. No entanto, o livro de Romanos diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. E eu não descobri ainda um crente que já parou de pecar. Graças a Deus, muitos de nós estamos pecando cada vez menos. Isso significa que estamos crescendo. Isso significa que estamos conquistando cada vez mais terreno. Mas a conquista da terra, esse lugar de herança que Deus tem para nós, depende da nossa interação com Ele. Depende da nossa correspondência com Ele. E muita gente está vivendo aquém do que Deus tem. Não porque Deus não queria nos colocar lá. Não porque a graça não seja suficiente. Por exemplo, é vontade e desejo de Deus que todo homem se salve. A Bíblia é clara sobre isso. Deus ofereceu salvação para toda a humanidade. Em 1 Timóteo 2,5 a Bíblia diz, Deus deseja que todos os homens se salvem. Agora, porque Deus deseja e porque Ele providenciou salvação, está sendo todo mundo salvo? Não. Porque essas coisas não vão acontecer automaticamente, sem que haja uma interação, sem que haja uma resposta. Irmãos, Deus tem um lugar poderoso para mim e para você. Há uma herança extraordinária em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? A Bíblia diz em Efésios 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tudo que você puder vir a precisar um dia, já foi providenciado. Agora a questão não é quanto dinheiro você tem na conta, é se você sabe como sacar. É se você sabe como atrair aquilo que já é seu. É se você consegue fazer com que as verdades espirituais entrem na sua vida, no nível natural, e ali se tornem realidade, ali se materializem. E quando nós falamos na área de santificação, que é o que estamos abordando desde semana passada, porque ao mesmo tempo em que estamos focando muito serviço esse ano, estamos falando sobre salvação transbordante.
Se nós queremos que outros sejam tocados com salvação através de nós, nós precisamos estar vivendo intensamente salvação, a ponto de transbordar isso na vida das pessoas, amém? Então, nós precisamos entrar num lugar em Deus, querido, de mudança, de transformação de vida, a ponto de termos não só autoridade, mas de sermos um modelo, uma inspiração para aqueles a quem nós vamos pregar o Evangelho e a palavra de Deus. Agora, é importante que a gente entenda o que de fato Jesus veio fazer, o que de fato Deus está fazendo com cada um de nós, correspondemos com Jesus. Abra sua Bíblia rapidamente, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A Bíblia diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Tem uma outra versão que diz, vos santifique completamente. Tem uma outra versão que diz assim, o vosso ser inteiro. Porque essa palavra, que foi traduzida do original grego, que é a palavra holoteles, ela tem um significado, que ela significa completo em todos os aspectos. Ou seja, quando ele diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, ele está dizendo que Deus vos santifique de forma completa. Porque o ser humano, querido, e nós precisamos entender isso, é apresentado nesse versículo bíblico, quando ele diz assim, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós precisamos de uma santificação completa, total. Espírito, alma e corpo, que esse é o ser inteiro. Eu particularmente não gosto que toda vez que as pessoas vão falar a respeito do homem como um ser tripartido, com essas três partes, né, a maioria diz corpo, alma e espírito. A ordem que a Bíblia apresenta é espírito, alma e corpo. Porque na verdade você não é o seu corpo. E na verdade você não é só a sua alma. Eu gosto de uma frase do Kenneth Hagin que ele define assim, você é um espírito, você tem uma alma e você vive dentro de um corpo. Nós somos em essência seres espirituais. A Bíblia diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. A Bíblia diz, o Senhor é espírito e quem se une a Ele é um só espírito com Ele. O livro de Hebreus chama Deus de o Pai dos espíritos. Então nós somos em essência um ser espiritual. E no nosso espírito nós temos, ou deveríamos ter, consciência das coisas espirituais. Na nossa alma é o lugar onde nós chamamos a alma de a sede das emoções, da vontade, né, da razão, da forma de pensar. Esse é o lugar onde nós temos consciência de nós mesmos. Mas nós vivemos dentro de um corpo. E quando morremos, a morte para nós não tem o conceito, a concepção de fim. Até porque, embora seja o fim do corpo, esse corpo será ressuscitado um dia. A ideia é sempre de separação. Paulo diz, eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quem que está partindo? Quando eu e você falecemos, que não é o nosso corpo que desapareceu, né, que foi em direção ao céu. Na verdade, o corpo nós podemos chamar apenas de a nossa casa, o lugar onde moramos. Paulo disse, o tabernáculo terrestre se desfizer, ele estava falando do corpo. Ele não disse eu me desfizer, porque eu não sou o meu corpo, eu vivo dentro de um corpo. Eu tenho uma alma, mas eu sou um ser espiritual. E é importante que a gente entenda isso. Por quê? Quando falamos da experiência de salvação, as pessoas confundem o que exatamente está acontecendo em cada parte de nós. A Bíblia diz que ao esperarmos a vinda de Jesus, nós temos que nos preparar para nos apresentar irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Você pode dizer amém? Então, há uma necessidade de uma santificação completa. Agora, o que acontece com o meu e o seu espírito? A Bíblia diz em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Uma pessoa que não está conectada em Deus através de Jesus, ela está espiritualmente morta, não quer dizer que o espírito dela não existe, mas ele está desconectado de Deus, separado de Deus. E no momento da conversão, a obra de Deus começa no nosso espírito. Quando Jesus falou de nascer de novo, ele diz o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Nós somos em essência seres espirituais, é aí que a obra do novo nascimento acontece. Quando a palavra de Deus entra em nós e produz regeneração, novo nascimento, isso acontece no nível do nosso espírito.
E agora, esse espírito que foi recriado por Deus, regenerado por Deus, o apóstolo Pedro diz, como meninos recém-nascidos, vocês precisam desejar o leite espiritual a fim de crescerdes. Crescimento espiritual que ele deve fortalecer o nosso espírito. Agora, Tiago escreve, ele fala a respeito da salvação da alma. Agora, a ideia de salvação aqui é que nós precisamos entender e compreender. Porque quando ele está abordando a questão de salvação da alma, ele está falando sobre algo muito importante e prático para mim e para você. Eu sei que existem alguns grupos cuja teologia, a forma de pensar e crer deles é como se o homem fosse, apenas um ser com duas partes. Porque há momentos onde a Bíblia fala do homem interior e do homem exterior. Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, segundo aos Coríntios 4,16, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, algumas pessoas, elas pregam e proclamam uma espécie de dicotomia, como se o homem fosse apenas a parte exterior do corpo e que espírito e alma fosse uma coisa só. Eu não creio nisso. Não creio nisso por várias razões. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como espada afiada de dois gumes. E ela penetra a ponto de separar juntas e medulas. Juntas e medulas não são uma coisa só, elas estão juntas, mas não são uma coisa só. Ele diz assim, a ponto de separar, de dividir espírito e alma. São duas coisas que estão muito juntas, mas não são uma só. É só você voltar para a tipologia bíblica. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, que é a primeira figura clara da sua casa, nós temos a tenda da congregação, que era a parte coberta, e nós temos o átrio, o pátio exterior, que é a parte descoberta. Para quem olha de longe, talvez pense, tem a parte coberta e a descoberta. A casa de Deus se resume em duas partes, mas não se resume em duas partes. A parte coberta tinha um véu no meio, que é subdividir em dois ambientes distintos. O lugar santo e o santo dos santos. Eu creio que quando olhamos para o homem interior e exterior, é como olhar o tabernáculo de longe. Pode parecer só duas partes. Mas se você vai examinar o que era a tenda da congregação, você percebe que havia uma divisão entre os dois ambientes. E nós somos um espírito, possuímos uma alma, vivemos dentro de um corpo. É importante entender isso por quê? Porque meu espírito, ele foi recriado por Deus. Mas Tiago está dizendo que a minha alma precisa de algo. A minha, a sua alma, precisa de algo. E ele fala que a palavra de Deus é poderosa para salvar a alma. Agora, a palavra que ele usa no original grego, eu quero falar um pouco dessa salvação da alma, é a palavra grega sozo. A palavra que normalmente no Novo Testamento é usada para falar de salvação, na aplicação que nós fazemos quando pregamos sobre o aspecto espiritual, é sotero. Qual a diferença entre sozo e sotero? Quando Jesus olhava para alguém que ele havia curado, ele diz assim, a tua fé te salvou. Em muitas versões, a tradução que nós temos é salvou. Mas a palavra usada ali é sozo. O que significa a palavra sozo? De acordo com o léxico, fica bonito falar assim, né? Da concordância de Strong, o cara que estudou o que eu nunca estudei, ele diz que o significado de sozo é salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição, poupar alguém de sofrer, mas também significa fazer o bem, curar, restaurar a saúde. Sozo, ele tem a ideia de restauração, ou resgate de algo perigoso, salvação no sentido de livramento, ou a ideia de restauração e cura. E o que Deus está dizendo é que a minha, a sua alma, ela precisa ser resgatada de alguma coisa. E ela precisa de cura. E que o que vai produzir isso na minha e na sua vida é a palavra de Deus que deve ser acolhida em nós. Então, quando nós pensamos no ser tripartido, espírito, alma e corpo, nós precisamos entender qual é a relação com a salvação de Deus. O espírito, ele nasce de novo. A carne, eu gosto de repetir uma frase da irmã Valnice que aprendi na minha adolescência, a carne não converte. Tem que ir para a cruz o tempo todo. Paulo dizia, eu esmurro meu corpo e o sujeito à escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. Então, é importante que a gente entenda como nós lidamos com cada aspecto. O espírito nasce de novo, precisa de alimento espiritual. A alma precisa desse processo de restauração e a carne precisa ser subjugada. Essa é a forma como nós vamos viver a vida cristã. Procurando crescer espiritualmente,
procurando experimentar a restauração para a alma e subjugando a carne. Agora, eu quero falar da restauração da alma hoje dentro do foco do que já apresentamos semana passada. A respeito de tomarmos o molde de Deus e não o molde do mundo. Então, eu quero que a gente pense um pouco junto a respeito dessa questão da salvação da alma, porque, como eu falei antes, Tiago está falando com gente que já foi regenerada, já nasceu de novo, espiritualmente falando. E quando a gente olha para essas pessoas que nasceram de novo na Bíblia, nós vemos que eles precisam de renovação. Não significa que a obra de Deus não é completa. Não significa que você, talvez, quando nasceu de novo, foi só meio que recalchutado, tipo um pneu. Significa que Deus está fazendo coisas distintas, em aspectos distintos do nosso ser. No nosso espírito, a Bíblia diz que nós fomos recriados por Deus. Nós fomos regenerados por Deus. Você pode dizer amém? Mais para frente eu vou falar sobre como a palavra entrou no meu e no seu espírito. Mas a Bíblia diz em Romanos 12:2, nós falamos disso semana passada, que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. A transformação na vida do cristão, querido, não é só a entrada da natureza de Deus no nosso espírito, mas o como nós vamos permitir que agora a nossa alma, as nossas emoções, a nossa forma de pensar, a nossa própria vontade se alinhe com o plano e o propósito de Deus. E a nossa alma, ela precisa, na verdade, ser tocada de uma forma especial pela palavra de Deus. Em Efésios, no capítulo 4, nos versículos 22 e 24, Efésios 4, 22 até o 24, diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, a forma antiga de viver antes da conversão, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A Bíblia fala de um novo homem que foi criado de acordo com Deus, conforme sua imagem, sua semelhança, sua natureza. Paulo define isso, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, agora a Bíblia diz que nós temos que nos despir do velho homem, é como trocar de roupa, e vestir do novo. Então, essa transformação, ela não é instantânea, ela não é automática, ela não é o que acontece sem que eu e você venhamos a interagir com Deus. A partir do momento em que o nosso espírito recebe a semente, a natureza de Deus, nós precisamos tomar a decisão de dizer, eu vou romper com o passado, eu vou romper com o estilo de vida anterior, e eu vou me vestir do padrão que Deus tem para mim. Você pode dizer amém? Esse é o plano de Deus desde o início. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se vestir com folhas de figueira. O Senhor não aceitou isso. O Senhor foi lá e os vestiu com as peles de um animal. O que está implícito? Que precisou acontecer o primeiro sacrifício. Porque eu não creio que Deus botou eles dentro do animal vivo. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. A ideia do sacrifício de animais como um substituto daquilo que Cristo iria fazer, ela remonta desde o início da humanidade. E a Bíblia diz no Novo Testamento que eu e você precisamos nos revestir de Cristo. Então a vida cristã, querido, não é apenas mudar alguns hábitos. Não é agora olhar para algumas coisas e minha religião não permite. É nós nos revestirmos de Cristo de tal maneira que nós vamos viver da forma como Cristo viveu. Nós vamos vencer o pecado como Ele venceu. Nós vamos andar em santidade como Ele andou. E nós vamos realizar a obra de Deus como Ele realizou. Você pode dizer amém? Então, há uma decisão que eu e você precisamos tomar, de tirar o velho homem, de vestir o novo. E a Bíblia diz que isso acontece pela renovação, ele diz, do espírito do vosso entendimento. Há uma renovação que todo mundo que nasceu de novo precisa passar. Não é no nível do seu espírito onde houve mudança de natureza, é no nível da sua alma. A sede da sua vontade, das suas emoções, da sua forma de pensar. Agora, voltando no que Tiago diz, no capítulo 1, no versículo 21, que é o nosso texto inicial, ele diz, despojando-vos de toda a impureza, e ele diz assim, e acúmulo de maldade. Tem uma outra versão que diz, e vestígio do mal. Essa palavra traduzida como acúmulo ou vestígio, que é a palavra grega periceia, ela fala não só
de algo que pode ser abundante, em alguns casos, mas em outros ela fala de algo que é tratado como um resíduo, um vestígio. Então, eu acho que a gente tem que entender e compreender algo. A ideia de resíduo ou vestígio está falando de algo que ficou. Por exemplo, os peritos criminais, muitas vezes eles conseguem reconstruir toda uma cena do crime a partir do quê? Dos vestígios, do que ficou. Eles conseguem ter a ideia e a noção do que aconteceu. Então, se tem uma bala perfurada na parede, não só se sabe que foi dado um tiro, mas pelo ângulo de entrada na parede, eles sabem em que posição estava quem deu o tiro. Por meio do vestígio, você pode deduzir o que houve ou o que aconteceu por ali antes. Sempre que eu falo de vestígio, me lembro de quando Kelly e eu éramos recém-casados, mas recém-casados mesmo assim, né? Ali os primeiros meses, as primeiras semanas. Nós ganhamos de presente um espremedor desses de laranja. Quando a gente fala quase 20 anos depois, isso não é novidade. Na época, irmão, para quem cresceu espremendo laranja no MUC, eu achei aquilo muito divertido. Então, assim, a gente toda hora fazia o suco de laranja só para usar o espremedor. Eu achava o máximo. E a gente passou a realmente consumir mais ali laranja, limão, os sucos, e eu me divertia com aquilo. Aquele, nessa época, fazia faculdade de manhã, ela chegava para o almoço, já saía para o trabalho à tarde, e à noite tinha que me ajudar, né, nas coisas da igreja. Então, algumas vezes, quando eu chegava antes dela, eu tentava adiantar alguma coisa para o nosso almoço. E naquele dia, eu decidi fazer um suco. E depois de espremer, eu fazia questão de bater o suco no liquidificador, porque tinha que usar tudo que ganhou, né, irmãos? Só que eu fiquei tão empolgado com o suco, que estava tão bom, irmão, que eu tomei um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E quando eu vi, eu tinha tomado o suco todo. Então, eu fui pegar mais laranja para fazer, porque uma vez que eu tinha consumido o suco antes. Quando eu fui pegar mais laranja, eu descobri que não tinha mais laranja. E que eu tinha acabado com as laranjas, tomado todas as laranjas antes dela chegar. Primeira coisa que eu pensei, ela não precisa saber do que aconteceu. Vai ficar muito chato. Então, eu fui, lavei, né, o liquidificador, tirei o espremedor, limpei, dei um sumiço, todas as cascas e bagaço de laranja para nem ficar na cozinha, né, me certifiquei de que realmente estava tudo encoberto. Mas ela chegou, entrou na cozinha, não deu 2 minutos, ela disse, por que você tomou todo o suco de laranja? Eu falei, Deus me revelou. Eu fui já entrando, me explicando, desculpando, depois ela ria que só, ela falou o que foi. Eu falei, não, eu fiz de tudo para você não perceber. Ela disse, você não fez de tudo, você achou que fez de tudo. E ela me mostrou o liquidificador mal lavado. Aquele bendito liquidificador, irmão, tinha umas reentrâncias que era para o suco bater mesmo e virar. E teve uns cantinhos ali onde entrou uns bagaços da laranja que eu não consegui realmente tirar. Eu achei que eu tinha saído, né, bem dessa história. Ela localizou tudo o que aconteceu por meio de um vestígio. O suco de laranja não estava mais lá, irmão, estava no graneleiro. Mas pelo vestígio, ela sabia muito bem o que tinha passado no liquidificador. Irmãos, quando eu e você nos entregamos ao Senhor Jesus, Deus trouxe uma verdadeira faxina na minha e na sua vida. Mas a Bíblia fala a respeito de vestígios, de acúmulo de maldade. Isso não significa que Deus, como no meu caso, não limpou direito. Nós precisamos entender talvez isso sobre outra perspectiva. Eu, quando criança, aproveitar que a dona Zenina está aqui hoje, eu muitas vezes ia com minha mãe nas reuniões de vendas da Tupperware. Todo mundo lembra do Tupperware? Tupperware. E eu gostava de acompanhar minha mãe porque normalmente a pessoa que acolhia a reunião na sua casa, ela tinha um bônus em produtos depois, dependendo de acordo com o que foi vendido. Então, para atrair gente que podia comprar, normalmente era o dia que eles faziam um bolo, um quissuco. Irmão, você lembra da época que nós tomávamos aquele quissuco de pozinho? E para nós, não só por ser criança, mas por ter crescido numa condição de muita escassez. Irmão, quando tinha reunião Tupperware, a gente sabia que ia ter lanche depois. Eu fazia questão de acompanhar a mamãe. E por conta de muitas vezes ter ido com ela,
Irmãos, eu participei de muita reunião no Tupperware. Eu acho que eu virei um expert em Tupperware. Uma vez uma pessoa perguntou para a vendedora ali, para a promotora de venda, diz, olha, eu tenho um Tupperware que eu gosto muito, mas na hora de guardar a louça, alguém misturou ali, né, panela com plástico junto, e não me lembro quem era o culpado, mas colocaram uma panela em cima do Tupperware. E ela disse que aquela vasilha que era redondinha, ela ficou um pouco oval. Mas ela disse, toda vez que eu tento agora colocar a tampa, não veste. Ela disse, quando eu estou conseguindo fechar do outro lado, porque os irmãos sabem que ela fica hermeticamente fechada. Ela diz, quando eu estou conseguindo colocar do outro lado, escapa do começo. E a pergunta dela é, eu perdi o Tupperware? E a vendedora diz, claro que não, porque Tupperware é para a vida toda. Eles tinham que me pagar para isso, né, gente? Ela diz, mas eu não consigo. Ela diz, faz o seguinte, essa panela provavelmente ficou muito tempo em cima do Tupperware. Então a gente precisa restaurar o molde dele. Como? Ela diz, você vai colocar água quente, fervendo, para amolecer o plástico, e bota a tampa. Aí ela diz, mas eu já fiz isso, a tampa entra na hora, mas depois começa a esfriar, a tampa pula. Ela diz, você vai fazer isso até que a tampa pare de pular. Porque à medida que o plástico amolece, bota a tampa que é o molde. Escapou, mas de pouco em pouco o molde está sendo restaurado. Irmão, deixa eu te dizer, eu e você passamos muito tempo sujeitos a um molde. O molde do pecado, de uma forma errada de pensar, de valores desse mundo. E de repente nós viemos ao Senhor Jesus e Ele limpou a minha, a sua vida. Você pode dizer amém? Mas quando Ele fala desse novo homem, quando Ele estabelece o padrão ao qual eu e você temos que nos conformar, muitas vezes, na hora de vestir a tampa, a gente parece que não consegue. E quando depois do mover de Deus, você entrou, aleluia, na segunda ou terça, a tampa pula. Quantos já tiveram essa sensação? Você diz, meu Deus, tinha entrado a tampa, eu achei que agora ia. Irmão, o que a gente precisa? Água quente vai para o molde, água quente vai para o molde, até que nós nos ajustemos ao modelo de Deus. O que tem o poder de restaurar a minha e a sua alma segundo o padrão de Deus é a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala a respeito da salvação ou da restauração da alma, querido, não entendo isso errado, não significa que Deus não limpou, não tratou direito. Mas nós passamos muito tempo presos em determinados hábitos. Nós passamos muito tempo presos em determinados valores, de repente nós somos impactados com a vida de Deus, a gente sabe que aquilo é errado, mas agora precisa haver uma mudança. Onde eu e você, dia a dia, a gente decide, eu não vou usar o molde de antigamente, que é o velho homem. Eu vou me vestir de acordo com o molde de Deus. E tem uma única coisa, querido, que tem o poder de transicionar a gente de lá para cá. É a ação da palavra de Deus na minha e na sua vida. Nós precisamos viver um relacionamento íntimo com a palavra. Muitos de nós carregamos marcas do pecado. O pecado deixou determinadas marcas e agora nós precisamos deixar que a palavra de Deus mude isso. Eu lamento quando eu vejo um crente que ainda está vivendo debaixo de culpa e condenação. Irmãos, é importante que haja arrependimento. Na verdade, eu tenho medo de quem não se arrepende do que fez de errado antes de conhecer o Senhor. Mas nos arrependermos daquilo que fizemos é diferente de viver debaixo de culpa ou condenação. A Bíblia diz, agora, pois, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o que é o perdão de Deus, nós precisamos entender o que é a justificação de Deus, e nós precisamos aceitar o perdão de Deus e nos perdoar da mesma forma como Ele nos perdoou. Mas muitas vezes, para que esse processo aconteça, nós precisamos nos encher da palavra, que vai mudar nossa forma de pensar, nossa maneira de sentir. Essas verdades têm que entrar em nós. Quando falo das marcas do pecado, nós falamos também de determinadas consequências com as quais lidamos. Uma pessoa que experimentou determinadas feridas na sua alma, ela precisa agora de um processo de cura. Uma pessoa que foi traída, machucada por muita gente a vida inteira, ela vai ter dificuldade de aceitar até mesmo amor. Você já viu alguém que volta da praia todo queimado? Você vai dar um abraço e diz, não. Ela não está olhando aquilo como carinho, naquele momento você é uma ameaça. E emocionalmente muitos têm a mesma leitura. Agora, Deus veio para fazer em nós, querido, uma obra completa. Você pode dizer amém? Deus quer trazer restauração para o nosso íntimo. A Bíblia diz, no Salmo 147:3, que o Senhor
abre esse texto, eu quero que você marque, que você destaque, que você lembre disso, né, para voltar a ler, para meditar, para confessar, para declarar a palavra. Salmo 147:3, a Bíblia diz que Deus restaura os quebrantados, sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. O Senhor Jesus anunciou que Ele veio para curar os quebrantados de coração. E diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu. Não foi só para abrir a porta da prisão ao preso, dar vista aos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor, mas Ele diz também, para curar os quebrantados de coração. Aquilo dentro de mim e de você, que se machucou, que se feriu, por toda uma vida distante de Deus, por experiências que tivemos, algumas delas até mesmo já vivendo no Senhor. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus entre para trazer cura. O Salmo 19:7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Vamos repetir isso juntos? Diga comigo, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então nós precisamos compreender essa visão, querido, da restauração da alma que vem pela palavra de Deus. Existem marcas dentro de nós que agora somente a palavra de Deus pode trazer cura, pode trazer restauração. Então é mudar a nossa forma de pensar. A pessoa mentiu a vida inteira, agora se converteu. Então significa que daqui para frente ela nunca mais vai mentir? Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, aquele que antes roubava, padrão antigo de viver, agora não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é justo. Há uma mudança, querido, que precisa acontecer. E embora o arrependimento nos ajude a abandonar muitas coisas, o entendimento de que Deus entrou e nos aceitou, ajude a tomar determinadas decisões, de nos afastar de muitas coisas, é somente por um processo de nos ajustarmos às verdades da palavra, que a nossa conduta realmente vai mudar. O que faz com que a gente precise entender o poder sarador que há na palavra de Deus e o quanto a gente precisa. Salmo 107:20 diz, enviou a sua palavra e o sarou. Sabe, querido, eu acredito que nós podemos usar de muitos recursos para tentar ajudar um crente a experimentar a restauração interior. Não só nas suas emoções, na sua forma de pensar, na sua maneira de viver. O problema é que muita gente, eles acreditam que, na verdade, se a gente conseguir, em algum momento, ter uma boa conversa com ele, quase como se fôssemos psicólogos sobrenaturais, a gente vai resolver essas coisas com algumas conversas e orações. Irmão, isso é um bom começo. Mas ninguém vai passar por restauração interior, porque teve um atendimento diferenciado. Sabe qual é o propósito de quando fazemos o atendimento? Levar você a entender a palavra e aplicar a palavra. Sabe qual é a nossa dificuldade? Tem muita gente que mesmo recebendo atendimento não leva a palavra a sério, não se envolve com ela. Vai ser curado na sua alma quando? Nunca. Você pode internar o camarada, fazer de tudo por ele. Se ele não decidir aplicar a palavra de Deus na sua vida, não tem mudança. E nós precisamos ir a um lugar onde a gente entenda que o poder de cura, o poder de restauração está na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Abra comigo em Provérbios 4:23. Não, Provérbios 4:20. Vamos começar lá no 20. O texto diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. O que é atentar? Atentar é prestar atenção. Fala para o irmão ao seu lado, fala, presta atenção. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele diz, guarda a palavra no coração, porque o que afeta a fonte da sua vida, querido, vai afetar o resto. Tem muita gente que vive de acordo com as feridas que ele carrega dentro de si. Ele olha o mundo dessa forma. Se alguém o machucou, ninguém mais é de confiança, ninguém mais presta. Porque aquilo que nos toca por dentro, seja nos abençoando ou nos ferindo, muda a maneira como nós não só olhamos, mas o que nós vamos transbordar para o restante da nossa vida. Agora, se eu e você guardamos a palavra, a Bíblia diz, são vida esses mandamentos para quem os acha, e saúde
para o seu corpo. Eu fui dar uma xeretada no significado dessa palavra vida, que no hebraico é shai, não sei se essa é a melhor pronúncia. Fala não só de algo vivente, de um ser vivo, mas também é a palavra que eles usavam para falar do verde, referindo-se à vegetação, né? De um frescor, se referindo à água, para falar de alguém ativo, se referindo ao homem, e para falar do reflorescimento por ocasião da primavera. A palavra que eles usavam para falar não só de manutenção, mas de reavivamento e de renovação. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus são reflorescimento para quem os encontra. São renovação para quem os encontra. São avivamento ou reavivamento, voltar a viver para quem os encontra. Então, a palavra, querido, ela tem o poder de fazer com que a minha e a sua vida volte a ficar verde novamente, volte a florescer novamente. A única coisa que pode nos levar ao lugar que Deus tem, ao lugar que Deus planejou para mim e para você, é a ação da palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 3, Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Ele diz, todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Ele diz, mas o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Aí no versículo 3, Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que limpa a minha, a sua vida e nos leva a ser frutíferos? A palavra dele. Você pode dizer amém? Efésios 5, 25 e 26. Diz que Jesus se entregou pela sua igreja para santificar pela lavagem de água da palavra. A palavra tem o poder, querido, de trazer uma limpeza, de trazer restauração na nossa vida. Agora, quando a gente olha para essas verdades e começa a levar em conta não só que a nossa alma precisa de restauração, mas que o remédio, a fonte de cura é a palavra, eu creio que nós precisamos ter uma decisão a respeito de como nos relacionarmos com a palavra. A.W. Tozer disse o seguinte, nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Tem gente que acha que precisa da Bíblia e ler a Bíblia só se ele for pregar. Irmão, não é para isso que nós precisamos ler a Bíblia. Outro dia alguém me disse, pastor, o senhor estudou muito a Bíblia porque sabia que ia ser um pregador? Eu falei, não, eu sabia que ia ser um pregador. Mas eu decidi desde a minha adolescência estudar a Bíblia porque eu entendi que eu precisava dela. Ao longo do tempo a gente procura pregar e compartilhar o efeito e entendimento que essa palavra vem causando ao longo dos anos, é diferente. O Senhor diz para Josué, qual era a missão de Josué, querido? Guiar o povo a uma herança travando guerra contra o inimigo. Mas Deus diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ou seja, nós temos falado a palavra o tempo todo, e isso não é só pregar. O princípio de viver falando e confessando a palavra é o que todo crente tem que entender. O Senhor diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Em Deuteronômio 6, Deus disse para os pais, fala da minha palavra, quando você se levantar pela manhã, à noite, quando for dormir aos seus filhos, dentro de casa, andando pelo caminho, fala a palavra. A palavra tem que estar na nossa boca. Mas ele diz assim, medita nela de dia e de noite, não para de pensar na palavra. O problema de muitos de nós, que às vezes a gente é tocado, marcado por uma palavra que é liberada, a gente até chora no domingo. Mas a gente simplesmente desliga o interruptor quando sai da igreja. A gente simplesmente fecha a torneira. Isso foi uma benção, acabou. O processo da palavra, querido, é quando nós permitimos que aquilo que chegou a mim e a você, agora possa trabalhar dentro de nós. Medita nesse livro da lei, de dia e de noite. E o Senhor diz para Josué, tendo cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, diz que a palavra tem que estar na nossa boca, tem que ser parte da nossa meditação e tem que ser parte da nossa prática. E Deus diz para Josué, fazendo isso, serás bem-sucedido em todos os teus caminhos. A maior receita de prosperidade que Deus tem, querido, é você viver um relacionamento íntimo com a palavra. Você pode dizer amém? Serás bem-sucedido em todos os seus caminhos. O cara quer ser um governante bem-sucedido, viva cheio da palavra, de acordo com a palavra. Quer ser um comerciante bem-sucedido, viva de acordo com a palavra. Em tudo que nós fazemos,
A palavra vai nos levar a prosperar. Então, essa palavra não nos foi dada somente para a gente entender alguma coisa e agora pregar. Ela é o remédio de Deus, ela é o poder restaurador de Deus na nossa vida. Agora, não vai agir sozinho. O texto nós lemos de Tiago diz, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada. Então, essa palavra já foi implantada, já foi semeada dentro de mim e de você. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, a Bíblia fala assim, 1 de Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que fez com que eu e você recebêssemos a vida de Deus foi a semente da palavra, trabalhada pelo Espírito Santo. É o que muda a nossa natureza. Tiago diz, essa palavra já foi implantada em vocês, já trouxe regeneração para o Espírito. Agora você precisa acolhê-la com mansidão para que ela restaure sua alma. O que é acolher com mansidão? Eu creio que nós podemos olhar para duas coisas aqui. É um fato que a palavra de Deus tem um profundo poder de penetração. A gente citou Hebreus 4:12, que diz que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Mas essa palavra não vai simplesmente invadir a minha e a sua vida. Ela não vai entrar fundo só porque ela é cortante. Ela é cortante, querido, mas é como um belo bisturi na mão de um excelente, um perfeito médico. Deus não vai penetrar até juntas e medulas com eu e você nos debatendo. Nós precisamos nos fazer vulneráveis à ação da palavra. Nós precisamos acolhê-la. A mesma palavra que um dia trouxe a regeneração do meu espírito. Agora, eu preciso abraçá-la para que a minha alma receba a cura e a restauração da mesma palavra. E quando diz com mansidão, querido, o texto está dizendo que nós não devemos oferecer resistência. Aliás, pensa no problema do ser humano, é oferecer resistência. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 53, quando Estevão estava pregando, ele faz uma afirmação, uma acusação, na verdade 51. Ele diz assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ele diz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Por quê? Ele está pregando a palavra, querido, e o povo não está recebendo nada do que ele está falando. Olha o versículo 54, diz assim, ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Graças a Deus que não é a plateia para a qual eu prego. A turma estava louca com ele. Ele diz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo igual fizeram seus pais. E aqui, eu acho que a gente precisa entender como referência o que fizeram os pais deles. Em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, o texto citando o Velho Testamento diz, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação ou provação no deserto, onde vossos pais me colocaram a provas. Deus diz assim, não façam como os seus pais, não endureça o coração, não resista. Porque quando nós oferecemos resistência, querido, não é porque a palavra tem o poder de penetração que ela entra sozinha. A gente não tem que imaginar, não, mesmo se eu vier de colete à prova de bala, Deus vai dar um tiro de R-15 daquele que penetra. Quando Ele encontra em nós resistência, o Espírito Santo não vai agir, o Senhor Jesus não vai invadir. No livro de Apocalipse, muita gente usa esse texto como se fosse evangelismo, mas não é, porque ele está falando com a sua igreja. E diz, eis que estou à porta e bato. Gentilmente, querido, ele bate a porta, ele não mete o pé. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar. Se não der ouvidos a minha voz chamando e não abrir a porta, em outras palavras, eu não vou entrar. Então a palavra precisa ser acolhida. Precisa haver em mim e em você uma atitude de dizer, eu vou permitir que a palavra entre. Você pode dizer amém? Essa decisão de não oferecer resistência. Mas muitas vezes, quando o Espírito Santo está tentando aplicar a palavra ao nosso coração, a gente fica dando um monte de desculpa. Eu vou sonegar, mas todo mundo sonega.
Eu vou mentir, mas quem não mente? Me lembro no início da igreja, a gente tinha uma entrevista para os novos membros, para tentar localizar onde está e ajudar em relação a alguma coisa. Eu lembro que tinha uma pergunta: tem dificuldade de perdoar alguém? O cara escreveu em letras gigantes: e quem não tem? Esse quem não tem, não é só dizer é verdade, eu tenho. É tipo assim, estão querendo me tratar diferente por causa disso? Sabe, quando a palavra chega, querido, nós não devemos oferecer resistência. Nós precisamos nos permitir ser tocados, nos quebrantar, permitir que haja o reconhecimento. Tiago, quando está falando de acolher com mansidão a palavra, ele diz o quê? Não é só escutar. Ele diz, não adianta apenas você ser ouvinte. Porque alguém que só ouve, que ele não está acolhendo a palavra. Na interpretação do próprio Tiago, movido pelo Espírito Santo, acolher com mansidão a palavra, que tem o poder de restaurar as nossas almas, é decidir levar a sério, é decidir fazer disso a sua vida. Então, se Deus diz que é desse jeito, é desse jeito. Se Deus diz que esse é o padrão, esse é o padrão. Se Deus diz que esses são os valores, esses são os valores. É quando a gente abraça isso e diz, eu vou viver pela palavra. Isso é acolher a palavra. Você pode ler a Bíblia todo dia, você pode estar em tudo quanto é culto e reunião, você pode ouvir tudo quanto é tipo de pregação e não acolher a palavra. A decisão de acolher a palavra é, eu vou trazer para o lado de dentro. Eu vou viver de acordo com essa palavra. Você pode dizer amém? Eu creio que nossa relação com Jesus, para terminar, eu creio que nossa relação com Jesus, ela é determinada pela relação que nós temos com a sua palavra. Aliás, ele é chamado nas Escrituras de a palavra. No princípio era o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo, a palavra, se fez carne. A Bíblia diz no Apocalipse que ele traz uma inscrição sobre si. E ele tem um nome. E o nome é o Verbo de Deus. Ele é a própria palavra. A palavra não é um livro que você vai lá folhear impresso ou o material eletrônico. A palavra, querido, na verdade é uma pessoa, é o próprio Jesus que se revela através dela. Tanto que quando você estuda a Bíblia, você vai descobrir rapidamente o princípio que nós chamamos de convergência bíblica. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Jesus diz para os judeus, examinais as Escrituras, e são elas que dão testemunho de mim. Toda a Bíblia converge para Jesus, porque ela é a revelação da pessoa dele. Então, quando eu e você desprezamos a palavra, nós estamos desprezando a pessoa. E tem muita gente, querido, que ouve a palavra, não dá valor nenhum a ela. Mas depois lê uma frase daquela que você nunca vai ter tudo de Deus quando Deus não tiver de você. Ele diz, tudo me foi dado pela graça de Deus. É um desobediente, é um crente carnal, vive no pecado, no padrão do mundo. É nunca que ele vai viver a plenitude da herança. Há um lugar de entrega e de rendição. E quando eu e você vamos nos rendendo, então essa identidade com Deus, ela vai se manifestando. O novo homem vai se tornando uma realidade em nós, mas nós precisamos nos expor à palavra numa atitude de entrega. Você pode dizer amém? E aqui em João, o texto que eu citei, João 15, 7, eu quero terminar com esse texto bíblico. Jesus falou várias vezes durante esse capítulo 15 de João, sobre permanecer nele e ele permanecer em nós. Ele diz isso no versículo 4, ele fala isso no versículo 5, sobre permanecer nele e ele em nós. Ele fala isso no versículo 6, e ele fala de novo no versículo 7. No 7 ele diz assim, se permanecerdes em mim, e aqui ele muda um pouco. Ele diz, e as minhas palavras permanecerem em vós. O tempo todo ele está dizendo, se você permanecer em mim e eu em você. Depois de falar 3 vezes, eu em você, agora ele muda. Se você permanecer em mim e as minhas palavras. O que são as palavras de Jesus? É o próprio Jesus. E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aí levanta um crente, que não quer andar na palavra. Não, mas tudo já é meu pela graça. Vai nessa. Irmão, nos depósitos da graça, há uma herança imensurável.
Mas a Bíblia diz que para se entrar na graça, se entra pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Uma pessoa que não crê na obra de salvação de Jesus, tudo que é dela pela graça não vai ser dela. Uma pessoa que só consegue crer em parte do que Deus tem para ela, não vai viver a plenitude do que Deus tem. Agora, para que ela entre com a fé, como é que ela pode ter fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. É quando a palavra entra nas nossas vidas que a fé, que vai dando acesso aos depósitos da graça, vai se manifestar. A Bíblia fala sobre a obediência da fé. A fé, querido, precisa ser acompanhada não só de uma confissão, como já pregamos aqui. Tiago fala sobre obras que demonstram a nossa fé. Em outro momento eu vou falar mais sobre isso. E parte disso é uma conduta de obediência, é uma maneira de demonstrar que andamos na palavra. E se não fazemos isso, não temos como avançar nos depósitos da graça. Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu não sei você, mas eu fico empolgado. Eu quero terminar, eu quero que você se coloque em pé. Quero terminar citando uma frase de George Miller, que foi um desses caras que parece que conseguia receber de Deus quase tudo que pedia. Dizem os historiadores que dos diários de oração de George Miller que encontraram, acharam um registro de mais de 50 mil orações respondidas, porque ele tinha o hábito de registrar o dia em que ele começou a orar por algo. Ele colocava à frente qual era o motivo de oração, e tinha uma terceira coluna onde ele registrava a resposta. Ele só parava de orar quando a resposta chegava. A história diz que ele orou por um amigo seu por 70 e tantos anos, até que ele se convertesse. Alguém disse para ele, você não vai desistir? Esse cara já está aí em torno de 70 anos com você orando e nada aconteceu. Ele diz, é impossível que eu deixe essa terra em definitivo, sem que ele se converta. Porque quem permanece no Senhor e as palavras dele permanecem em si sabe, nós vamos poder pedir o que pastor pediu, o que quiser, não é perigoso. Para quem a palavra de Deus permanece nele, não. Porque ele está tão cheio da palavra que ele pede segundo a palavra. Irmãos, qual é a vontade de Deus? É a palavra de Deus. Em 1 de João 5, a Bíblia diz, sabemos que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que é uma boa receita para a sua vida, irmão, ora a palavra. Ela é a revelação da vontade de Deus. Quem está cheio da palavra não vai orar desalinhado com a palavra. No dia em que George Miller morreu, seu amigo ainda não tinha se convertido, e alguns críticos e céticos deram aquele sorrisinho. Que tem gente, irmão, que ele quer que você fracasse. Ele precisa disso. Sabe por quê? O seu fracasso justifica o dele. Então não pode ter alguém vivendo diferente do fracasso dele. Tem gente torcendo contra, para ficar confortável no lugar de mediocridade em que está. No dia em que George Miller morreu, e esse seu amigo, que ainda não tinha convertido, veio ao seu velório. E ele estava olhando o caixão para despedir do corpo do amigo que já não estava mais lá. Ele cai de joelhos diante de todo mundo, chorando, em prantos. Ele olha e grita para Deus, eu não aguento mais te resistir. Eu desisto, eu me rendo, eu me entrego. Talvez esse seja o maior testemunho de uma oração respondida de George Miller. Mais do que as 50 mil, mais do que ter cuidado de milhares de crianças em orfanato, sem ter apoio de governo, de igreja, de nenhuma organização. Esse camarada, que era um homem conhecido como homem de fé, de oração, ele disse assim, o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Eu vou repetir. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia, a palavra de Deus, ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Irmãos, nós precisamos ser o povo da palavra. Uma das boas coisas que aconteceu na época da reforma foi que a palavra voltou às mãos do povo. As pessoas puderam ter acesso. Nós temos uma facilidade enorme
E, querido, a gente não valoriza isso. Eu fiquei com vergonha quando eu li o livro com a biografia do irmão Yun, um homem do céu. Porque quem cresceu numa estrutura e debaixo de um regime como o que ele cresceu na China, de perseguição ao evangelho, de uma tentativa do governo de erradicar a palavra de Deus, a Bíblia. Irmão, não era qualquer um que tinha acesso a isso. E no início ele fala de um milagre, de como ele teve acesso a uma Bíblia. E ele entende o tesouro inestimável que era aquilo. No primeiro mês, ele decorou o livro de Mateus inteiro, porque eles não podiam andar com a Bíblia, mas precisavam repartir a palavra uns com os outros. Eu tenho vergonha, querido, do nível de ignorância que toca o povo de Deus. E não é porque o povo não tem capacidade de absorver entendimento, porque sabe tudo dos filmes de Hollywood. Sabe tudo, de tudo quanto é fofoca e do que acontece em todo lugar. Mas sabe pouco da palavra. Sabe qual é o problema de muitos dos nossos filhos, querido? Os heróis deles, desde pequeno, eram os heróis da Marvel ou da DC Comics. Em vez de ser Samuel, em vez de ser Davi, em vez de ser Paulo, em vez de ser os homens de Deus, porque foram criados distantes da palavra. A maioria dos nossos filhos não sabe quem são os heróis da fé. Não conhece ao longo da história os mártires que deram sua vida pelo reino. E depois de educarmos eles uma vida inteira longe da palavra, a gente fica se perguntando por que muitos deles estão se desviando. Nós nos perguntamos por que muitos de nós estamos vivendo uma vida espiritual de fracasso. Que não existe uma vida cristã sem um relacionamento com a palavra de Deus. Ou você decide enfiar a sua vida dentro desse livro, deixar esse livro se enfiar na sua vida. Ou você não vai viver o que Deus tem para você. Não adianta nós nos esforçarmos, fazer de tudo, passará as suas feridas. Você vai no médico, você fala de uma determinada ferida, está infeccionando, ele diz, olha, eu vou passar para você antibiótico, anti-inflamatório, vou passar, não sei, você não usa nada. Não adianta ir ao médico. Mas a gente tem consulta toda semana para continuar não usando remédio. Nós precisamos voltar à palavra. Alguém definiu que todo avivamento é uma simples volta à obediência da palavra. Quando nós voltamos à palavra, a vida de Deus vai explodir em nós e através de nós. Eu quero te desafiar, querido, a se submeter ao processo de restauração da alma. Nós temos que gastar tempo com a palavra de Deus todo dia. E você não tem que ler e entender só porque vai pregar. Você tem que ler e entender porque é o que você vai viver. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a compreender, Senhor, os princípios. Ajuda-nos a entender o seu coração, que o tempo todo diz à igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ajuda-nos a compreender que a palavra é a sua própria pessoa. A revelação da palavra é a revelação de quem o Senhor é. Nós queremos ser imersos na palavra, como está escrito em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós queremos ser cheios da palavra, Senhor. Não apenas ouvintes, nós queremos nos encher, acolhendo, com mansidão, não com resistência. A palavra que vai pautar a nossa forma de viver, que vai mudar o nosso estilo de vida. Jesus, você mandou seus discípulos pelo mundo, não apenas para fazer discípulos no sentido de batizar, mas o Senhor diz ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ordenado. Nós queremos andar na tua palavra. Ajuda-nos. Espírito Santo, nós clamamos por um toque sobrenatural. Desperta no Senhor. O Senhor profetizou, o Senhor disse através de Amós, falou por ele, profetizou por ele. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós oramos que isso se cumpra em nós, que haja fome pela palavra. Haja fome pela palavra. Desperta-nos como igreja, como teu povo, para que possamos voltar à palavra. Eu oro em nome de Jesus.
Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Olhe para cá um instante, querido. Eu não vim jogar pedra em você, eu não vim te apontar o dedo, eu não vim tentar fazer você se sentir debaixo de condenação. Mas nessa manhã eu não quero apenas te incentivar a ler a Bíblia, eu quero chocar você. Você não vai chegar ao lugar que Deus tem se você não permitir que esse remédio de Deus te sare. É o tempo que você gasta com a palavra, querido, que começa a reprogramar sua forma de pensar. Começa a reprogramar sua forma de sentir. Quando você entende quem você é em Deus e quem Deus é para você, tudo muda. Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Sabe, querido, quem vive a revelação da palavra, não importa se ele passou por rejeição no nível humano, ele entende quem ele é em Deus, o amor de Deus, ele entende que o seu valor não é determinado pela forma como as pessoas o trataram, mas o seu valor é determinado pela maneira como Deus o trata. Quando você começa a entender a sua identidade, eu não consigo entender um crente cheio da palavra, que vive cheio de complexos. Porque se você entender quem você é, vai fazer diferença. Mas sabe o que o Tiago diz? Tem gente que olha no espelho, mas depois sai e esquece de quem era. Quando você está diante da palavra, a palavra é um espelho, ela revela quem você é. Ela revela a sua identidade, ela revela a sua natureza. Agora, se você tem pouco contato, se você não olha toda hora, e vamos lembrar que Tiago falou isso numa época que eles não viviam com o espelho para todo lado como a gente. Eu não lembro disso depois de adulto, mas depois de criança, na época era criança, eu me lembro de muitas vezes entrar em crise, adolescente, como é que é meu rosto? Mas eu tinha que correr no espelho para olhar. Depois de adulto, eu lembro de um dia, Israel vai fazer 16 anos, acho que ele me viu 3 vezes na vida sem a barba, sem o cavanhaque. Eu me lembro de um dia, nós os pastores fizemos um voto de santificação, todo mundo raspou cabeça, cabelo. E uma hora que eu passei na frente de uma loja espelhada, levei um susto. Porque eu lembrava de mim diferente, com cabelo, com barba. E estava tão diferente quando cheguei na escola, meus 2 filhos passaram por mim e não me reconheceram. Falei, lembra que além de cabelo e barba, papai tem barriga. Mas muitas vezes eu e você somos assim, querido. Em algum momento a gente deslumbra com quem é Deus. Mas porque a gente tem pouco contato, a gente esquece quem a gente é. Eu quero te desafiar em nome de Jesus. Vamos nos encher da palavra de Deus. A gente tem que ler a Bíblia todo dia, querido. E não é só ler. A Bíblia diz meditar de dia e de noite. Eu já tive dias, querido, que na correria eu não consegui pegar para ler. Mas muitas vezes eu ficava ali meditando, refletindo nos textos que eu conheço muito bem, deixando aquela verdade entrar, deixando aquela verdade corrigir. Nós precisamos falar a palavra, que não só quando a gente prega, falar para nós mesmos. Já preguei até para uma árvore uma vez. Passando na frente da árvore, um amigo falou, o que você pregaria para essa árvore? Comecei a pregar para ela Romanos 8, a criação aguarda ardentemente a revelação dos filhos de Deus. Porque quando chegarmos à plenitude, querido, vai haver restauração para a própria natureza. O Greenpeace tem que se conformar, que por mais que a gente lute por manter bem o planeta, a coisa só vai ficar boa com a revelação dos filhos de Deus. E nós precisamos estar cheios da palavra. Você recebe isso em nome de Jesus? Vira para alguém ao seu lado, fala Colossenses 3,16 para ele, fala, habite ricamente em você a palavra de Cristo. Amém? Amém? Pai, eu abençoo meus irmãos e irmãs. Eu oro que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os encoraje de forma sobrenatural. Eu oro que eles sejam despertados para a Tua palavra. Eu oro que o Teu Espírito sopre sobre nós, trazendo um novo tempo e uma nova atitude e condição em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga amém.